a partir de agora. Então, voltando à questão, a coisa julgada é um fenômeno através do qual as decisões proferidas pelo juiz tornam-se imutáveis e indiscutíveis. Porque a decisão judicial, ela é proferida por um juiz. Por mais que o juiz tenha conhecimento acima da média, ele não é um homem ou uma mulher impassível de erros. Erram. Então, eu tenho que possibilitar, pelo menos, às partes, o direito de recorrer dessas decisões. Só que também não posso ter esse direito eterno. Ele tem um prazo de validade, esse direito. Se não for exercido o direito a recurso, aquela decisão faz a coisa julgada. Ou seja, aquela decisão torna-se imutável e indiscutível. Não discuto mais o teor daquela decisão. Gera a estabilidade da demanda. Ela se torna-se estável. Aquilo que o juiz decidiu e as partes não questionaram, prevalece. Tá? E falamos um pouco também sobre coisa julgada, a diferença entre coisa julgada e trânsito em julgado. Agora nós vamos falar um pouquinho das duas principais espécies de coisa julgada, que é a coisa julgada formal e a coisa julgada material. Se eu disse na aula passada, eu não me recordo agora, mas se eu não disse, eu repito novamente, por considerá-la importantíssima para a análise do processo. Tá? Então, o que viria a ser esta coisa julgada formal e coisa julgada material? O conceito de coisa julgada formal é o seguinte: é a imutabilidade e indiscutibilidade da sentença dentro do processo no qual foi prolatada. Para alguns doutrinadores, é a preclusão máxima, uma vez que, com a decisão, esta não poderá ser alterada. Tá? A decisão não pode mais ser alterada. Eu vou colocar até o conceito agora para vocês aqui no chat, para vocês anotarem nos cadernos de vocês. Tá? Esse é o conceito de coisa julgada formal. A coisa julgada formal só se opera no processo. A situação jurídica ocorrida com trânsito em julgado que impede a impugnação da decisão no processo em que foi proferida. Eu costumo dizer que a coisa julgada, ela se opera nas hipóteses do artigo 485 do Código de Processo Civil e no artigo 487 do CPC, e discorre sobre alimentos, as prestações de trato continuado. E por que eu depreendo isso? O 485 são as sentenças que extinguem o processo sem a resolução do mérito, ou seja, que o juiz não analisa o mérito, por entender que o processo tem alguma falha de caráter processual muito grande, dispendência, coisa julgada, falta de pressupostos, enfim. Coisa que nós já vimos como tratamos de sentenças terminativas e sentenças definitivas ou também sentenças de mérito. Tá? Então, nesse caso, o juiz se vê impedido de julgar o mérito por entender que a parte autora cometeu uma falha muito grande. Pode ser, por exemplo, a inépcia da inicial. A petição foi muito mal feita. Questão da incompetência absoluta, enfim. Uma série de outras situações. Tá? Então, o juiz pode levar à extinção sem análise do mérito. Já os alimentos, eles decorrem, de uma certa forma, do artigo, se não me falha a memória, o 501 do CPC. Eu vou abrir aqui o CPC para falar para vocês exatamente qual é o artigo que fala sobre essas questões da coisa julgada formal. Tá? Que extingue com a resolução do mérito, porém fazendo coisa julgada formal. Formal, o que acontece? A coisa julgada formal, ela faz coisa julgada para dentro do processo, ou seja, aquilo que for decidido, a parte pode entrar com a ação de novo. Por quê? O juiz não chegou a analisar o mérito da causa. Tá? O juiz não analisou o mérito. O juiz analisou apenas questões processuais em que, se corrigidas, a parte pode entrar com a ação de novo. Tudo bem? No caso dos alimentos. No caso dos alimentos, como eu disse para vocês, está lá no artigo 505, que diz o seguinte:
que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença, e 2, nos demais casos prescritos em lei. Relação jurídica de trato continuado. Por que alimentos? Vamos lembrar que os alimentos eles não se exaurem com o pagamento de uma única prestação. Os alimentos vão sendo pagos ao longo do tempo. Tá? Por anos a fio, você não paga os alimentos. E pode acontecer do quê? Em um determinado momento, os alimentos serem fixados no valor e, posteriormente, modificar a situação ou de quem paga ou de quem recebe. Por exemplo, o sujeito pagava 30% do salário mínimo para o filho porque ganhava um salário mínimo. Ganhava um salário, 30% é o proporcional que ele vai pagar. 1.045, 200, 318,50. Tá? Perdão, 313,50. Pagaria de salário mínimo. Só que pode acontecer, por exemplo, passou 2 anos, o sujeito passa a ganhar 5 salários mínimos. Ou seja, a renda dele aumentou. Ele pode pagar mais alimentos. Então, não ficaria injusto os alimentos ficarem naquele patamar baixo, sendo que o pai da criança recebe um valor muito elevado. Então, esse menor pode entrar com pedido de revisão de alimentos. Para quê? Esses alimentos sejam majorados, ou seja, pagos a mais. Tudo bem? Então, nesse caso, é coisa julgada formal, porque ela pode ser modificada por outras ações. A regra é, o juiz decidiu o mérito de uma causa, ou seja, julgou o direito material, aquela decisão torna-se perfeita e acabada. No caso dos alimentos, não. Se houve a modificação posterior, essa modificação poderá ensejar a modificação da decisão. Ou para aumentar, ou para reduzir, ou para exonerar do pagamento de alimentos. E também pode ser usado para exoneração. Muito bem. Nesse caso, a coisa julgada se opera, formal. A diferença que faz com a coisa julgada material é que ela faz coisa julgada para dentro do processo, ou seja, aquele processo em si não pode ser alterado. Tá? Aquele processo que decidido não pode ser alterado. Agora, a causa de pedir daquele processo pode ser objeto de outra ação. Então, isso é importante que eu quero que vocês fixem. A coisa julgada formal, aquele processo não pode mais ser discutido. Agora, a causa de pedir e os pedidos daquele processo podem ser desenvolvidos em outra ação. Por quê? Porque a lei permite, e no caso da sentença terminativa, o juiz não analisou o mérito, analisou apenas questões processuais. Corrigiu questões processuais, as questões de mérito podem ser novamente revistas, desde que também não tenham sido atingidas pela prescrição. Tudo bem? Então agora vamos falar da coisa julgada material. A coisa julgada material é a imutabilidade e indiscutibilidade dos efeitos da sentença, que somente poderá ocorrer nos casos de sentenças que solucionem o mérito da causa, nas sentenças definitivas. Para Marcos Vinícius Rios Gonçalves, o projeto para fora do processo que foi proferida, impedindo que a pretensão seja novamente posta em juízo, com os mesmos fundamentos. Eu vou colocar o conceito agora para vocês aqui no chat, para facilitar a compreensão e as respectivas anotações. Nossa, porra, tem limite, quer ver? Tem limite. Pera aí, pessoal. Tem um pedacinho aqui que ficou para fora. Pronto. Um pedacinho que ficou para fora. Então, esse é o conceito que a gente pode usar de coisa julgada material. A coisa julgada material, ela já se opera para, além de se operar para dentro do processo, coisa que assemelha-se com a coisa julgada formal, ela também gera efeitos para fora do processo. O que isso impacta? Quando o pedido faz coisa julgada material, eu já não posso entrar com a ação de novo, que operou estabilidade.
Já fez lei entre as partes e eu não posso mais questionar o seu conteúdo. Pronto. Por exemplo, uma indenização por danos morais. Vamos supor que o Vitor entrou com ação contra a Denise. O juiz condenou a Denise a pagar 10 mil de indenização para o Vitor. A Denise perdeu o prazo de recurso e transitou em julgado, fez coisa julgada material. Ou seja, a Denise não pode mais questionar o conteúdo daquela decisão. Deixou passar em branco o prazo, já era. Agora vai ter que arrumar meio de pagar para o Vitor a indenização de 10 mil reais que o juiz fixou. Tá? Porque ela não tem mais como questionar. Passou o prazo e fez coisa julgada material. Nem que o Vitor ache fácil o ajuizamento da ação, ou tenha achado fácil ganhar o dinheiro da Denise. Se ele quiser entrar com a ação de novo, ele não pode. Porque aquela primeira decisão já lhe satisfez. Não questionou, aquela decisão está valendo. A não ser que seja outra causa de pedir ou outro pedido. Agora, mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, cujo resultado da primeira ação já foi proferido e não cabe mais recurso, logo fez coisa julgada material e não se questiona mais o conteúdo. É aceitar. Aceitar que dói menos. Tudo bem, pessoal? Deixa eu só perguntar um negocinho aqui para nossa colega que acabou de entrar. Aliás, cadê? Cadê a dona Gláucia Dayana? Aqui. Gláucia, você está melhor? Estou sabendo o infortúnio que te foi acometido. Sim, já fui medicada, já estou indo para casa. Mas está doendo ainda? Formiga só as mãos, só. Hã? Fica formigando a mão. Formigando? Foi na mão que esse bicho picou? Meu Deus do céu. Foi, eu ia acender a luz. Nossa na tomada. Senhora. Importante que tá bem. Cuidado, viu? Assim, cuidado não é só com a nossa, não com todos, porque esses bichos estão invadindo a cidade também. Ainda mais que mora perto de terreno baldio, que entulha tudo, é perigoso. Aqui em casa, aqui perto de casa tem 2 terrenos baldios, que um na lateral, outro no fundo, que desperta medo toda hora. Ainda mais com a minha filha pequena, com um gato dentro de casa, é complicado. Mas, enfim, Deus nos ajude. Mas vamos lá. Agora o coro aumentou. Entrou Glaucio, entrou Aleph. Vamos lá. Então, pessoal, a questão da coisa julgada formal e material é basicamente esta. A coisa julgada formal extingue por questões processuais. A material resolve por questões de mérito, questões de pedido, questões de direito material. Por isso que é material, porque ele julga o direito material. Se julga o direito material julgando o mérito, ou seja, julgando o pedido, eu não posso entrar com a ação de novo. Tá? Fez coisa julgada, acabou, não tem mais o que fazer. É cumprir a decisão, via cumprimento de sentença, enfim, arrumar algum meio de cumprir aquela decisão. Tá? É essa a grande diferença. E por que isso? Por que é tão importante destacarmos isso? Porque a coisa julgada material faz lei entre as partes. Ou seja, pelo menos autor e réu não questionam mais o objetivo daquela decisão. É aquela, pronto, acabou. Quanto que o autor vai pagar para o réu é aquilo. O réu não pode questionar, o autor não pode questionar. Quando faz coisa julgada, é aquilo que o juiz fixou e pronto. E não adianta entrar com outra ação para rever que não vai conseguir. Pode tentar entrar com ação rescisória? Até pode tentar entrar com ação rescisória. Tá? Mas tem que obedecer os requisitos 966. São requisitos muito peculiares e muito difíceis de o juiz acatar. O juiz não, o tribunal. Que é o tribunal que analisará a questão da coisa, que analisará a questão da ação rescisória. Muito bem. Superado um pouco essa fase da coisa julgada formal e material, é importante destacarmos os limites objetivos e os limites subjetivos da coisa julgada. Os limites objetivos da coisa julgada está lá no artigo 504 do CPC. O 504
O 504, ele fala aquilo que não faz coisa julgada dentro do processo. Basicamente, sentença quando se fala de parte de relatório e de fundamentação. Por quê? Elas não têm teor decisório, tá? Elas não têm o teor decisório. O que vai ter o teor decisório de uma forma mais intensa, que vai ter poder decisório de forma mais intensa, é a parte dispositiva. E isso é o que diz lá no artigo 504 do Código, quando o mesmo descreve: não fazem coisa julgada. Inciso 1º. Os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença. Ou seja, a parte de motivação. Parte de motivação é o quê? A parte da fundamentação da decisão. E o inciso 2 fala a verdade dos fatos estabelecidas como fundamento da sentença. Ou seja, questões de fatos. O que, na verdade, sobra para fazer a coisa julgada é apenas a sentença. É apenas a parte dispositiva da sentença. Ou seja, isto posto e pelos que mais os autos constam, julgo a ação procedente, total ou parcialmente, improcedente, etc. Essa parte faz coisa julgada, ou seja, essa parte dispositiva, que ela é mais personalizada, faz coisa julgada. Tá? Ou seja, eu não questiono mais a parte dispositiva e outros processos. Agora, se eu quiser usar o fundamento de uma decisão para decidir outro processo, posso. Quiser usar o relatório de uma para relatar o outro, se for similar, pode. Nada impede. Agora, a parte dispositiva de sentença é personalíssima, de processo para processo. Até mesmo porque cada processo tem uma vida própria, tem uma personalidade própria, e eu não posso tratá-los de uma forma igualitária sempre. Tudo bem? Então, é nesse sentido que a gente tem que analisar. E agora vamos falar um pouquinho dos limites subjetivos da coisa julgada. Ou seja, quais são os sujeitos que são atrelados à coisa julgada. Ou seja, os sujeitos. Quando falo em subjetivo, lembro de sujeito. O 506 descreve que a sentença vai ser julgada entre as partes às quais é dada, não prejudicando terceiros. A regra é: sentença só faz efeito, só faz coisa julgada para as partes que litigam dentro do processo. Tá? Não serve mais para personagens estranhos àquela lide. Pode acontecer uma coisa. Pode acontecer. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Componentes ou nomeados que tenham. Tem aqui. Pessoal, vocês desculpem aí que eu estou mandando os conceitos, mas essa porcaria eu descobri que tem limite de caracteres. Então eu não consigo mandar tudo de uma vez, então tem que mandar aos pedaços. Tá? Então, tipo, devagarzinho que a gente vai fazendo. Tá? Então vamos retomar aqui. Os sujeitos que fazem parte do processo, somente eles são atingidos pela coisa julgada. Autor e réu, basicamente. Porém, sabemos que existem várias outras formas de participação no processo, o que a gente denomina de intervenção de terceiros. Portanto, questões relacionadas a litisconsortes, chamados ao processo, nomeados à autoria, oponentes, estes também podem ser atingidos por coisa julgada. E por que podem ser atingidos por coisa julgada? Porque, de uma certa forma, eles fazem parte do processo. Se eles fazem parte do processo, como terceiros interessados, a sentença lhes atinge também. Portanto, a coisa julgada atinge essas pessoas diretamente. Tá? Agora, por exemplo, processo de Aleph contra Vitor, por algum motivo. O processo é só dos dois. Não pode atingir a Denise ou a Beatriz. Que é a treta dos dois, os dois que se virem para lá. O juiz deu a sentença, resolveu o litígio, por exemplo, favorável ao Aleph,
o Vitor vai ter que cumprir. Não é a Denise ou a Débora que vai decidir favorável a uma ou outra. Tudo bem? Então, essas questões nós temos que delinear muito bem para que possamos resolvê-las. Tá? Os limites objetivos é somente a parte dispositiva da sentença que faz a coisa julgada, e os limites objetivos somente as partes que estão atreladas dentro daquele processo. Tá? E isso tem uma fundamental importância, porque na quarta-feira nós adentraremos nas ações coletivas, na coisa julgada nas ações coletivas. E lá tem um tratamento todo próprio, todo diferenciado. E para encerrar a aula de hoje, nós vamos falar um pouco da coisa julgada e no sucessor. Eu vou colocar o conceito para vocês agora aí no chat e explicar um pouquinho. Quando eu falo... Aí. O que eu fiz aqui? Cagada, né? Ah, não. Isso processual... Isto processual... Peraí. Em todas as hipóteses, figura o substituto processual, vírgula, será atingido pela coisa julgada. Tudo bem. Complementado o conceito. Quando eu falo em sucessor, eu lembro de uma pessoa que vem e sucede a outra. Tá? Uma pessoa deixa de existir na relação jurídica e passa a outra pessoa. Aqui nós temos com a pessoa física de duas formas de sucessão. A intervivos, ou seja, entre vivos, e a causa-mortes. A causa-mortes tem a ver com o falecimento da pessoa e a assunção dos direitos desse falecido para seus herdeiros. Tá? É assim que funciona. Por exemplo, no caso, vamos supor que o autor da herança morra, por algum motivo. Os herdeiros sucedem os direitos e as obrigações. Se alguma ação atingiu o sucessor e fez coisa julgada, perdão, o autor da herança e fez coisa julgada, essa ação atinge também o sucessor. Tá? Atinge também os herdeiros aí, no caso. A ação atinge os sucessores. No caso de uma empresa, por exemplo, que se fundiu a outra, e as obrigações da empresa que foi fundida, eu coloquei o N bem claro, tá? Não é outras coisas, não. Sem brincadeiras à parte. Uma empresa que se fundiu a outra. As obrigações da empresa anterior passam a ser da empresa nova depois da fusão. Tá? Então, nesse caso também houve a sucessão, houve a coisa julgada. A decisão que fez efeito para os anteriores, os posteriores também devem cumprir a decisão judicial, a não ser que a decisão se tratar de direito personalíssimo. Como assim direito personalíssimo? Direito inerente à própria pessoa. As ações personalíssimas são insuscetíveis, ou seja, eu não posso passar adiante. Se eu tiver uma ação que fez coisa julgada, ela também atingirá as pessoas das quais... reformular o exemplo aqui que eu estou tentando responder também questões dos alunos do quarto A, acabei me confundindo aqui, mas vamos lá. No caso, ação personalíssima, vamos supor que a pessoa queira mudar o nome e não consegue via administrativa, parte para a via judicial. E antes de mudar o nome, ela falece. Esse direito já não é transmissível, já não se passa por ser um direito personalíssimo. Agora, os intervivos pode ser tanto de pessoa jurídica como de pessoa física. E as pessoas que sucedem as anteriores, elas vão também ser responsáveis ou beneficiárias da coisa julgada. Porque, de uma certa forma, a relação jurídica anterior deixou de existir e passou uma nova relação jurídica com outra pessoa que adquiriu direitos da pessoa que saiu. Por exemplo, uma cessão de direitos. Eu cedo um direito de receber a dívida do Vitor para a Débora, por exemplo. Eu abro mão de receber o dinheiro e a Débora vai receber esse dinheiro. É uma sucessão intervivos. Por exemplo, se eu tenho uma sentença favorável a mim, que o Vitor tem que me pagar, e eu passo essa sentença para a Débora. A Débora, eu cedi o crédito que eu tenho para a Débora e ela vai acionar o Vitor. E é assim que funciona. Tudo bem, pessoal? Aqui conta essas questões de
coisa julgada e sucessor, coisa julgada, limite objetivo, subjetivo da coisa julgada, coisa julgada formal e material. Entendidos? Da minha parte tá ok, professor. Beleza. Do Vitor tá também. Beleza. Da Débora, beleza. Tranquilo, professor. Tranquilo. Pessoal, então eu enviei para vocês na área do aluno o plano de aula e lá tem a questão, tá? Eu quero que vocês me coloquem 2 exemplos, só o tipo de ação, tá? Não precisa colocar sentença nem nada. 2 tipos de ação. 2 que faça coisa julgada formal, 2 que faça coisa julgada material. Só isso. Tá bom? Mandem por escrito no e-mail e a atividade de hoje. Aí na semana que vem, na quarta-feira, nós falaremos de coisa julgada nas ações coletivas. Lá eu peço um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de audiência, porque ela é um pouquinho complicada de explicar certas coisas. Então é importante que a gente fique mais atento quarta-feira. Tudo bem? Tá ok, professor. Então, pessoal, sinalizou que tá ok. Por hoje eu encerro, para dar tempo de vocês fazerem a atividade também, tá? Me mandarem por e-mail. Desde já agradeço a todos. Muito obrigado. Boa noite. A Glaucia saiu, mas espero que ela tenha uma pronta recuperação. Boa noite a todos. Bom final de semana. Cuidado com os excessos. Se tiver que sair, saia de máscaras. Se precisar não sair, é melhor ainda que não saia, para que a gente possa livrar logo dessa peste, dessa doença. Muito obrigado a todos. Boa noite. Fique com Deus e até semana que vem. Boa noite, professor. Tchau. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, professor. Até mais. Valeu, Aleph. Obrigado.